Olá! Bem-vindo, bem-vinda ao meu podcast, onde vou dar voz à tiroide, com partilhas de nutrição funcional e integrativa. Eu sou a Kátia Miranda e todas as semanas vou trazer-te novos temas, testemunhos e convidados para aprendermos juntos. Vamos nutrir de dentro para fora a nossa tiroide, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Vamos lá? Bem-vindos então aqui a mais um podcast e neste episódio vou-vos falar sobre a vitamina, ou melhor, a hormona da vida considerada por alguns especialistas que é a vitamina D. A vitamina D é realmente uma hormona da vida pelas suas funções vitais que tem no nosso organismo, funções imunológicas, prevenção de cancro, prevenção de depressão, prevenção de doenças cardiovasculares, enfim, um largo espectro na nossa saúde, incluindo na saúde da nossa tiroide também, por vários motivos. Um deles até é na questão do nosso bem-estar e prevenção da depressão, que é um dos sintomas que, quando a tiroide, no hipotiroidismo e mesmo outras disfunções da tiroide, quando ela está desequilibrada, pode acontecer ter este tipo de sintomas. Tá? Então, a nossa pele, ela produz vitamina D após a exposição solar. E essa produção, claro que diminui nos meses de inverno, não é? Portanto, nomeadamente ali a partir de outubro, quando temos menos exposição solar. E de facto, ela é muito importante para a nossa saúde. Nós devemos nos expor durante o verão, não levar logo o protetor colocado, uma camada de casa, porque isso vai impedir a sua absorção, tá? Mas podem, por exemplo, expor-se, dependendo do tipo de pele, mas uma pele caucasiana, uma pele clara, cerca de 20 minutos, mais ou menos meia hora, uma exposição solar num horário normal de ir, por exemplo, à praia, uma esplanada. Nos horários de maior calor, às vezes menos tempo, ou 5, 10 minutos, já temos ali um aporte de vitamina D suficiente, pois tem que se ter os devidos cuidados. E podemos utilizar até, em vez dos protetores solares, algumas, como óleo de coco, entre outros. Existem outros protetores minerais, sem químicos, para a proteção da nossa pele contra os raios, portanto UVA, e que são mais prejudiciais à nossa saúde. Optar por opções mais saudáveis. Isto para prevenir também o cancro de pele e tudo isso, não só as queimaduras, mas também estes compostos químicos que absorvemos com alguns protetores que não são, entre aspas, chamados protetores, que podem ser queimadores, não é? Que ainda vão introduzir mais substâncias químicas na nossa pele. Então, também temos aqui essa situação. E então o equilíbrio é importante. Apanhar sol, não é? Num determinado período, sendo que, por exemplo, a pele escura necessita de mais tempo de exposição solar, exatamente por eles desenvolverem uma resistência à vitamina D, tá? Então, aqui poderão estar um pouco mais expostos. Esta vitamina D é muito importante e é conhecida pela fixação do cálcio dos ossos, a prevenção da osteoporose, osteopenia, portanto, mas além disso, como vocês perceberam, ela tem um largo espectro de funções. Ela também ativa um gene necessário para a produção da serotonina. Estudos demonstram que a vitamina D pode reduzir as emoções negativas em pessoas com depressão, que de facto acontece. Pessoas deprimidas têm menores níveis de vitamina D sanguíneos. Então, nesta questão da tiroide, é muito comum quando ela está desequilibrada, ou quando as pessoas às vezes nem sabem, podem estar com uma depressão e nem sabem que têm uma disfunção na tiroide.
eu aconselho a analisar, não significa que possam ter, é um dos sintomas. Claro que alguns sintomas no hipotiroidismo e no hiper, enfim, é de deixar aqui também um episódio sobre isso, podem também estar presentes noutras patologias, mas a depressão no hipotiroidismo e tiroidite Hashimoto acontece quando está desequilibrada. E a vitamina D é essencial. Então hoje eu vim aqui deixar aqui algumas dicas e vou-vos falar depois de outros minerais, de outros como selênio, zinco, enfim, que são importantes para a saúde da nossa tiroide, mas hoje queria-vos deixar aqui alguns conselhos de como obter mais vitamina D para a vossa saúde, com um efeito antidepressivo, para deixar-vos os dias mais alegres e momentos mais felizes. Então, passar mais tempo ao ar livre pode ser uma forma de aumentar a vitamina D com a exposição do próprio corpo. Basta estarmos com os braços e pernas, tá? Não só o rosto, tá? Colocarem um pouco mais de exposição solar. Também podemos obter através dos alimentos, mas é muito pouco, a gema de ovo, portanto, os peixes gordos também, a manteiga ghee. Só que as quantidades são poucas, não é? Eu aconselho sempre, em caso de dúvida, principalmente nos meses de inverno, ali a partir de outubro, que apanha até mais ou menos até maio, quando começa o sol, fazerem uma análise à vitamina D, nomeadamente a vitamina hidroxi D3 ou HD3, e ver os níveis de vitamina D. Portanto, de acordo com alguns autores, de 45 a 80 são os níveis ideais. O excesso também não pode não ser indicado, o déficit também não, portanto, mas estão a ver os níveis, muitas vezes, dos parâmetros analíticos, quando vamos ver nas análises, vem de 30, às vezes até de 20, até 100 e está tudo bem. E reparem que não é necessário ter 100 e até pode ser excessivo, dependendo também de cada caso e de cada indivíduo, mas nas doenças autoimunes, por exemplo, ela é super importante, portanto ela deve estar mais alta. Imaginem uma pessoa que tem 30 e o médico diz que está tudo bem, mas não está, ela está em déficit. Mas como nos parâmetros que são calculados pelos laboratórios, de acordo com um desvio padrão de estudos feitos numa população, muitas vezes feitos esses estudos em hospitais e outros, até nos próprios laboratórios de recolha, onde inclui vários tipos de pessoas, de casos. Portanto, não são os parâmetros ótimos. Isto para vos dizer que há parâmetros ótimos, não só na vitamina D, mas também noutros minerais, outros nutrientes, micronutrientes, que vamos falar aqui ao longo dos episódios. Então, na vitamina D, da mesma forma, temos de estar atentos aos parâmetros ótimos e não aqueles que estão no intervalo e pensarmos que está tudo bem. Muito bem, se está tudo bem, vamos nos perguntar se há sintomas ou sinais. Porque muitas vezes o que acontece é que está tudo bem, isso é cansaço, anda um bocadinho deprimido, tem que sair mais, tem que dormir mais, Mas vamos pensar, se o resto até eu estou a fazer e eu não me sinto bem, então se calhar não estamos ainda nos parâmetros ideais. Pode ser outras causas, como é óbvio, mas só para deixar aqui uma abertura, para vos deixar aqui mais abertos e não se focarem só naqueles parâmetros que não são os parâmetros ideais de saúde, não é? Por isso é que às vezes vemos valores muito dispares e então o ideal é estarmos dentro de um valor ótimo de saúde, em que não haja sinais e sintomas, porque muitas vezes quando vamos ver as análises mesmo da tiroide e está tudo bem e a pessoa tem sintomas e continua a ter queixas, então é porque não está bem, não é? O estar bem é não termos queixas e sintomas, não é? Então é só para vos deixar aqui alguma atenção. E claro que se tiverem que tomar um suplemento, que seja indicado por um nutricionista funcional, integrativo, ou um médico também que esteja
dentro desta área que vos acompanhe, porque é muito importante, principalmente aqui nos casos de tiroidite Hashimoto e de hipotiroidismo também, ir vigiando os parâmetros de vitamina D. Este é um deles. Também, outras fontes nos alimentos que estávamos aqui a falar, estamos a falar dos peixes, o salmão, a truta, a cavala e o óleo de peixe. O óleo de peixe é muito interessante porque também tem o óleo de fígado de bacalhau, por exemplo, também tem a vitamina A, que também é interessante. Também poderia ser aqui interessante consumir. Depois, era importante, principalmente as pessoas que têm níveis baixos, fazer suplementação durante o inverno, aconselhada por um profissional, porque muitas vezes as pessoas podem tomar doses excessivas e não ter os benefícios, ou podem estar a tomar doses que efetivamente são baixas e não estão a melhorar, e até fazerem opções de suplementos que não são saudáveis, porque até os suplementos temos de ter muita atenção. Por exemplo, a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, então normalmente ela deveria vir em cápsulas de gel, portanto de cápsulas de gordura, não é? É uma gordura, então não deveria vir em pó, porque muitas vezes em pó é a vitamina que vem nos alimentos, que é adicionada aos alimentos, que é a D2, que teria que ser convertida em D3 e muitas vezes as pessoas não absorvem tão bem, ou então na fórmula líquida, lipossomal, enfim. Mas mesmo assim, também é importante ser aconselhado porque existem marcas no mercado com qualidade que certificam que aquela substância que nós estamos a consumir é certificada, é biológica, certifica-nos a origem, de onde é que vem, as quantidades e também a sua biodisponibilidade, porque dependendo também da vitamina, do mineral que estamos a consumir, seja em suplemento, assim como nos alimentos, a qualidade é muito importante. Então, por isso eu não aconselho a autossuplementação e deixo aqui só estas dicas para que vocês estejam abertos e estejam mais conscientes, mas procurem ajuda sempre de um profissional antes de fazer estas escolhas. Então, para quem tem estes sintomas de depressão, de dores ósseas, de enfim, falta de fixação do cálcio no osso, por exemplo, além de outras disfunções, mas principalmente aqui na questão da tiroide, avaliem a vitamina D, façam essa análise, procurem um profissional de saúde e ajustem na vossa alimentação, na vossa suplementação para obter os níveis ideais e terem dias mais felizes, mais alegres também aqui, contribuindo para uma boa função da nossa tiroide. Grata por escutares este episódio. Juntos damos voz e somos mais saudáveis. Se eu puder ajudar-te, podes entrar em contato comigo. Se queres apoiar este podcast e o meu trabalho, podes seguir-me aqui nos meus canais e partilhar. Lembra-te que todas as ações, mesmo que pequenas que pareçam, podem mudar a vida de alguém desse lado. Gratidão por estarmos juntos. Vemo-nos no próximo episódio.